Oi, pessoal. Aqui é Fernanda, farmacêutica da Farmalar, Cuidados Farmacêuticos a Domicílio. E hoje eu trouxe um assunto muito importante. Um assunto que eu quero que você preste bastante atenção. E é um assunto que a maioria das pessoas não levam a sério, como deveriam, mas deveriam levar muito a sério. Hoje eu vou falar sobre descarte correto de medicamentos. O Brasil, nosso país, é um dos maiores consumidores de medicamentos no mundo. Então, vocês imaginem a quantidade de medicamentos que são utilizados nas famílias brasileiras, que são descartados. Vamos pensar semanalmente, anualmente. Eu não falo somente dos medicamentos vencidos, eu falo daquele medicamento que também está em desuso, aquele medicamento que você comprou e que não está utilizando ou acabou o seu tratamento e sobrou na cartela, sobrou no blister. E você deixou ele no seu organizador, deixou na sua caixinha de medicamentos. Ele não deixa de ser um medicamento que deve ser posteriormente descartado se não for utilizado. Então, se estima-se que mais ou menos 1 quilo de medicamentos descartados, incorretamente, poderia contaminar mais ou menos 450 mil litros de água. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando porque o correto é nós não descartarmos o medicamento vencido ou medicamento em desuso na pia, no vaso sanitário e no lixo comum. Os medicamentos, eles têm propriedades, têm substâncias químicas que são muito tóxicas e podem causar muito malefício ao meio ambiente, ao solo, aos animais, à água, porque essa água vem para a sua casa depois para você beber, né? E aí você está ingerindo água com resíduos de medicamentos, os próprios peixes podem se contaminar, causando Normalmente falam-se que analgésicos, sedativos, que são liberados na água, podem causar uma pressão aumentada nos peixes. Os próprios antibióticos, se descartados no meio ambiente, podem causar as chamadas superbactérias. Então, é um assunto muito importante que eu quero que você preste atenção, porque o destino correto dos medicamentos em desuso e vencidos não é na lata do lixo, não é na pia e também não é no vaso sanitário. Você deve pegar esse medicamento e levar em pontos de coleta que são apropriados para descarte desses resíduos. E onde estão esses pontos de coleta? Existem muitas farmácias e drogarias que já têm esses pontos de coletas. As unidades básicas de saúde também. Então, o que nós devemos fazer? O medicamento, tá? Ele tem 2 embalagens, que aqui eu vou mostrar para vocês. É a embalagem chamada primária e a embalagem secundária. A embalagem primária é aquela embalagem que entra em contato com o medicamento. Que ela está, por exemplo, um blister deste é uma embalagem primária, porque ela está diretamente em contato com o medicamento. Esse frasco, por exemplo, é uma embalagem primária. Este frasco aerosol de uma bombinha é também uma embalagem primária. Esse tubo de pomada também é uma embalagem primária. Este envelope de um medicamento granulado, um medicamento efervescente, enfim, são tudo chamadas embalagens primárias. Todas as embalagens primárias que entram em contato diretamente com o medicamento devem ser descartados corretamente em pontos de coleta ou em unidades básicas de saúde. Pois é, muitas pessoas não sabiam que um blister vazio, por exemplo, tem que ser descartado em pontos de coleta e não no lixo comum da sua casa. O único material que pode ser reciclado e que você pode jogar no seu lixo comum são as embalagens secundárias, que é aquela embalagem que não entra em contato com o medicamento, com o resíduo, né? Propriamente dito. Que é, vamos dizer, uma caixa,
de papelão, a própria bula. A bula também pode ser descartada em lixo comum. A bula e a caixa de papelão são os únicos que podem ser descartados no lixo comum. As demais embalagens, que são essas primárias que eu comentei, todas devem ser descartadas em pontos de coleta específicos. Quando você chegar, por exemplo, numa drogaria, numa farmácia, você vai ver que tem aqueles pontos onde já tem separadinho. Aqui você vai descartar o vidro, aqui você vai descartar o tubo de pomada, aqui você vai descartar o blister. Então, é muito importante que cada um faça a sua parte e não coloque no destino incorreto, porque uma quantidade muito grande de resíduos no solo, de resíduos na água, podem trazer muitos malefícios ao meio ambiente. Então, a dica que eu dou aqui para vocês separem na casa de vocês em um saquinho ou num lugar segregado ou numa caixa de papelão todos os medicamentos que estão em desuso e medicamentos que estão vencidos. Pode, né, colocar uma quantidade, claro, longe das crianças, por favor, né? Então, coloque num lugar separado. E quando forem a um ponto de coleta, enfim, numa farmácia próximo à sua casa, aí você faz o descarte correto. Mas não, por favor, coloquem nos lixos, na pia, no vaso sanitário, certo? Então, outro ponto que eu quero esclarecer é sobre os materiais perfuro-cortantes, tá? Por exemplo, uma seringa, agulha, né? Eles não podem ser colocados nessas pontos de coleta, tá? Porque eles podem causar um problema muito sério, né? Podem causar um acidente muito sério. E quando, por exemplo, na sua casa, se você está utilizando insulina, está utilizando um injetável, um medicamento injetável, o ideal, não que todo mundo precise ter, mas existem, assim, esses coletores de perfuro cortantes que são específicos, né? Porque ele vai ser depois descontaminado, vai ter um processo depois de tratamento para esse tipo de medicamento, enfim, diferente do resíduo do medicamento de um comprimido, que ele vai ser incinerado, é diferente o tratamento que é feito depois no seu descarte. Então, quem não tiver, por exemplo, este tipo de material aqui, esse tipo de coletor, pode colocar esses materiais perfuro-cortantes em um vidro ou também num plástico rígido, né, que ninguém possa se machucar, identificando, obviamente, esse vidro, e você também vai levar num ponto, principalmente esses materiais aqui, o ideal é que você leve numa unidade básica de saúde para fazer o descarte. Tá? Então, quem utiliza insulina, utiliza medicamentos injetáveis em casa, o ideal é que você tenha e você separe esse tipo de material para levar no seu destino correto, certo? Outra dica que eu gostaria de dar para vocês eu sei que a maioria não faz, mas o ideal é que nós façamos a compra de medicamentos somente o essencial. Claro que a gente vai ter em casa medicamentos que a gente precise numa emergência, mas, por exemplo, medicamentos de uso contínuo, o ideal é que a gente faça a compra somente do essencial. Para daqui a pouco você está indo no seu médico, ele está fazendo uma revisão, né, da prescrição, e daí você deixa de tomar aquele medicamento fica lá, parado, em desuso, e obviamente vai vencer, né, e também isso evita, né, de custos dispendiosos que não teria necessidade no momento. Eu sempre também oriento aos pacientes a verificar a validade dos seus medicamentos, da sua caixinha de medicamentos, no organizador, enfim. Mensalmente, o ideal é que uma vez por mês você vá na sua caixinha,
organize ela, dê uma olhada nas validades e não utilize nunca medicamento vencido, porque os medicamentos vencidos, eles podem causar uma certa intoxicação no corpo, no organismo, e pequena que for, mas às vezes podem tomar dimensões maiores, dependendo da faixa etária da pessoa, dependendo das doenças que ela tem de base. Então, muito importante isso. Outra questão muito importante, principalmente quem tem crianças em casa, é deixar fora e longe do alcance das crianças. As crianças são muito espertas e elas vão querer mexer, elas vão querer olhar, blister colorido, caixinha colorida, e basta um descuido para acontecer um acidente muito sério, né? Deixe sempre seus medicamentos longe da luz solar, longe da umidade, por exemplo, não guarde em cozinha, perto de fogão, perto de micro-ondas, em banheiro, que é muito úmido, né? Porque isso pode causar uma instabilidade na medicação que você está usando e pode até causar, diminuir sua eficácia, pode até, dependendo da medicação, pode causar uma desintegração. Então, assim, o medicamento ele é feito para ficar em temperatura ambiente, né? Claro, salvo essas exceções que tem que deixar em geladeira, enfim. Mas o medicamento ele tem que ser em temperatura ambiente, fora da luz solar, fora do calor, né? Em ambiente arejado. Eu costumo utilizar, ou guardar os meus medicamentos sempre num armário em cima, no meu quarto, que somente eu tenho acesso, eu e meu esposo temos acesso, que é o melhor, o ideal, porque nós temos criança em casa. Outra coisa importante, medicamentos que são guardados na geladeira, que precisem de refrigeração, nunca devem ser guardados na porta da geladeira, porque quando tu abre a porta, causa uma instabilidade na temperatura. Então, o ideal sempre dentro, nas prateleiras intermediárias, ali não também muito profundo, porque pode refrigerar muito, né? Então, deixar ali numa prateleira mediana, né? Claro. E sempre, gente, o ideal é guardar os seus medicamentos nas embalagens originais. Eu sei que isso não é muito prática, né, das pessoas, mas o ideal é que se coloque, que se guarde dentro das suas embalagens originais, para não ocorrer nenhum descuido, nenhum acidente, né, para ter a bula próxima a ti com informações importantes que tu precise dar uma olhada ou pesquisar. Então, são essas as dicas que eu tenho para lhe dar. Então, é muito importante que você descarte o seu medicamento no lugar correto, em pontos de coleta, certo? Embalagens primárias, que são todas aquelas embalagens que entram em contato com o seu medicamento, devem ser descartados no posto de coleta. Então, separe na sua casa, num recipiente, numa caixinha de papelão, num saquinho plástico identificado. E quando você for para a rua, for para um lugar próximo, poder estar fazendo esse descarte. Somente utilize o lixo comum para as embalagens de papelão e bula. Tá bom, gente? Hoje eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.